Good morning, everyone. How are you? I hope you're doing good. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Remember to do everything that you need to do to take care of yourself. Clean yourself, clean your hands. Be careful, ok? Então, lembrar sempre de fazer tudo que a gente precisa fazer. Para cuidar da gente mesmo e do próximo, in the situation that we are, na situação que a gente está, né? Clean our hands, né? Limpar nossas mãos, and so on. And stay home, but study, alright? Né? Ficar em casa, mas estudar. Let's focus, alright? Today's class, we're gonna continue talking about verbs, ok? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre verbos. Today about the continuous tense. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tempos verbais contínuos, ou seja, o gerúndio do nosso português, tá bom? A diferença entre eu dizer eu faço e eu estou fazendo, né? Os tempos verbais contínuos, eles progressivos, eles se referem a coisas que estão acontecendo, que estavam acontecendo ou que irão estar acontecendo. Hoje vamos explorar essa parte, ok? Alright. Primeira coisa que você tem que saber quando a gente vai aprender os tempos verbais contínuos é aprender a conjugar um verbo, né, que é um verbo muito irregular, tá bom? Se modifica muito a conjugação dele, e é um verbo independente, porque é um verbo que não precisa de auxiliares, tá bom? Ele se auxilia. Então, nós vamos aprender a conjugar the verb be, né? Aprender ou relembrar, já que todo mundo que já tentou aprender inglês, teve algum contato com inglês, já ouviu falar do verbo to be, right? Então, o verbo be, como nós conjugamos ele? I. Verbo be, que significa ser ou estar, ok? Então, no presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Ok? Então, isso aqui, this is the present. Okay? That's how we conjugate the verb to be in the present. É assim que nós conjugamos o verbo to be no presente. No passado seria I was, okay? You were, he was, she was, it was, we were, and they were. Ok? Então esse é o passado do verbo to be. Past tense. Ok? E o futuro? Muito mais simples. Alright? Todos serão will be. Ok? Então dá uma olhadinha bem atenciosa nesse quadro, porque isso aqui é imprescindível, né? Muito necessário para que a gente possa aprender os tempos verbais contínuos. Quando eu falo I am, significa eu estou, ok? Ou eu sou. Mas como a gente vai focar agora mais no verbo estar, vamos pensar só nele, tá bom? Então I am, eu estou. You are, você está. He is, ele está. She is, ela está. It is, ele ou ela está para coisas e objetos. We are, nós estamos. They are, eles estão. Ok? Quando a gente vai para o passado, I was, eu estava. You were, você estava.
He was, ele estava. She was, ela estava. It was, ele ou ela estava para coisas de objetos. We were, nós estávamos. They were, eles estavam. Ok? And in the future, I will be, eu estarei. You will be, você estará. He will be, ele estará. She will be, ela estará. It will be, ele ou ela para coisas e objetos estará. We will be, nós estaremos. And they will be, eles estarão. Alright? Então, dá uma olhadinha bem atenciosa e picture that. Aprendam essa parte do verbo to be. Ok? Então vamos lá para entender um pouco o que seria, como a gente utilizaria o tempo verbal contínuo. Vamos lá. Se eu pegar um tempo verbal simples, olha aqui, nós temos a nossa lista de verbos. Ok? E eu vou dizer I walk. Por exemplo. I walk. Ok? Então isso é simples. I walk, eu caminho. O que eu vou querer falar agora? O gerúndio seria eu estou caminhando. Se você perceber, já no nosso português é imprescindível utilizar o verbo estar para falar no gerúndio. Então, eu estou caminhando. O que a gente precisa para falar no gerúndio no inglês? In English? O verbo be, não é isso? Então, a gente vai ter que conjugar I am. O verbo principal, que é o walk, e um sufixo. O que é um sufixo? Uma terminação. A gente vai agregar, adicionar o ing, no verbo principal. E quando eu falo I am walking, eu estou falando, eu estou caminhando. Ok? Se eu quiser colocar para o passado, muito simples. É só eu lembrar como conjugar o verbo to be, o verbo be, no passado. So, I was walking. Eu estava caminhando. E no futuro, I will be. I will be walking. Eu estarei caminhando, tá? Para quem já domina o verbo to be, também é muito simples saber como você faz uma pergunta, né? Vamos passar aqui para a segunda pessoa, para a gente ver essa parte de pergunta e frase negativa, tá bom? Então, por exemplo, you are, né? Vamos pegar um outro verbo. For example, work. A gente pega o verbo work e a gente acrescenta ing. You are working, ok? Se eu quiser negar, como o verbo to be é um verbo independente, a gente não vai utilizar aquilo que a gente utiliza lá no presente, passado, futuro simples, que são os auxiliares. Eu simplesmente vou acrescentar o not. You are not working, ok? Então isso quer dizer você não está trabalhando. Se eu quiser te perguntar, mais uma vez, o que eu vou fazer não é utilizar auxiliar. Eu tiro o verbo to be dali, lá da frente, ok? Eu coloco ele na pole position, iniciando a frase. So here we go. Are you working? Você está trabalhando? Ok? Então é assim que funciona com o verbo to be, né? To be. Por ele ser um verbo independente, eu não preciso utilizar auxiliares. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu inicio a frase com ele, né? Eu coloco ele antes do sujeito, antes do pronome pessoal, tá? E quando eu vou negar, eu acrescento o not. Ok? Understood? Very good. A mesma coisa vai acontecer no passado. Se eu quiser perguntar no passado, eu tenho que lembrar como conjugar o verbo to be no passado.
where, ok? Então, were you working? Você estava trabalhando? E aí tem um detalhe quando a gente vai fazer uma pergunta no futuro contínuo. Qual é o detalhe? Vocês viram que, se eu for afirmar, mostrar para vocês aqui para que vocês possam entender bem. Se eu for afirmar, eu vou dizer you will be. Que o futuro do be é o will be, ok? Então aqui nesse caso, como você vê, a gente utiliza o auxiliar will no futuro, alright? É o único caso onde a gente utiliza um auxiliar com o verbo to be. Então, you will be working. Estou afirmando no futuro contínuo, você estará trabalhando. Se eu quiser perguntar, eu só trago só o will para cá. Alright, my friends? Então, will you be working? Will you be working? Você estará trabalhando, ok? Então, assim que a gente faz a pergunta no futuro contínuo. Mas, basicamente, você sabendo, dominando bem o verbo to be, né? É muito simples. Porque a sequência é essa. Pronome pessoal, certo? Pronome pessoal, verbo to be, né? No caso, por exemplo, se eu pego he, seria he is. E aí qualquer um verbo, eu só vou acrescentar o ing. Alguns eles vão ter algumas modificações pequenas na estrutura escrita da palavra, mas não influencia muito, tá bom? Então, por exemplo, eu pego um verbo como help. He is helping. Ok? Então posso dizer, ele ajuda, he helps. He is helping, ele está ajudando. Ok? Então não tem muito segredo. Você quer dominar o presente, passado e futuro contínuo, é só aprender o verbo to be. E aí lembra dessa formulazinha aqui, ó. O be mais o verbo principal e o ing. Ok? Então, além de dominar o verbo to be, tenha um bom vocabulário de verbos. E aí você vai perceber que alguns modificam, como por exemplo, verbos que terminam em e, você tiraria o e e colocaria o ing, né? Verbos que terminam em y, a mesma coisa. Alguns tiram o y, colocam ing, outros mantêm o y. Então, esses detalhes a gente pode ir abordando, essas regras pequenas. Mas o que eu quero é que você foque em que, basicamente, o que é relevante, o que é importante no aprendizado dos tempos verbais contínuos é você saber conjugar o verbo to be, presente, passado, futuro, saber fazer perguntas negativas com ele, né? Para perguntar, a gente põe ele antes do pronome pessoal, para negar, a gente acrescenta o not, ok? E qualquer outro verbo, o verbo que vai vir após o verbo to be, ele vai estar com o sufixo ing, que no nosso português seria equivalente a ando, endo, indo e ondo, ok? Então, esse é basicamente uma aula bem resumida, mas dá para você entender como é que funciona presente, passado e futuro contínuo. Na verdade, é muito mais simples do que presente, passado e futuro simples, ok? Mas tudo fica dependente do seu vocabulário de verbos. Então, foca nisso, foca em verbos e põe em prática essas técnicas que estão sendo compartilhadas com vocês, alright? Thank you very much. Espero que a aula tenha sido útil, né? I hope that the class was useful for you, and we're going to continue bring this type of information for you, ok? A gente vai continuar trazendo mais informações para vocês. Essa foi uma aula introdutória, depois a gente vai vir com mais exemplos e mais aplicações para o presente, passado e futuro contínuo, né? O nosso gerúndio. Sorry. Thank you very much. Have a great day. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia.